Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio-X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano, Padre José Joaquim, no programa Raio-X da Bíblia. Queridos ouvintes, queridas ouvintes, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um estudo bíblico Raio-X da Bíblia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, o tema que vamos abordar, dizia, digamos, a importância da oração da madrugada. A importância da oração da madrugada. Estamos no ano da oração, em preparação para o jubileu dos 2025 anos do nascimento de Jesus. Nosso programa Raio-X da Bíblia tem vindo a abordar temas relacionados com a oração, e hoje é um tema também importante dentro do contexto do ano da oração. Então vamos aprofundar a oração da madrugada. A oração da madrugada ocupa um lugar de destaque na Bíblia. Uma das referências mais claras da oração da madrugada na Bíblia encontramos-la em Marcos 1:35. Assim diz o texto, referindo-se a Jesus Cristo: e levantando-se de madrugada, ainda bem escuro, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Este é Marcos 1:35. Vou reler o texto. E levantando-se de madrugada, ainda bem escuro, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. O texto fala de Jesus, da vida de oração de Jesus. Então ele levantava-se de madrugada, ainda bem escuro. De madrugada quer dizer antes da luz do sol. Antes da luz do sol, os gregos dizem proi, antes da luz do sol, ainda bem escuro. Os judeus falam da quarta vigília da noite. Ao referir-se da madrugada, eles dizem quarta vigília da noite. É antes da luz do sol, ainda bem escuro. Agora, este versículo de Marcos 1:35 destaca o hábito de Jesus de buscar comunhão solitária com Deus, especialmente no início da manhã, já de madrugada. Então, o seu exemplo ilustra o valor de começar o dia com foco espiritual. Ele revela a importância de dedicar as horas tranquilas e sem perturbações nem distrações a Deus, ao dono da vida. Agora, passando já a tratar o tema, depois desta introdução, vamos já passar ao tema da importância da oração da madrugada. Vamos
tratar este tema em 10 pontos. O primeiro ponto é que a oração da madrugada é para dar graças a Deus pela sua bondade. De madrugada, dá-se graças a Deus pela sua bondade. O acordar é uma bênção de Deus, é sinal da sua bondade para nós. Então, a oração da madrugada é um gesto de gratidão a Deus pela vida. A ação de graças, sabemos-lo, é a oração do cristão por excelência. A ação de graças é a oração por excelência. A primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, diz: em tudo dai graças. Empanti eucaristeite. Empanti eucaristeite. Digamos, é a versão grega que encontramos no Novo Testamento para dizer em tudo dai graças. Então, acordar é uma bênção, é sinal de bondade de Deus para nós. Então, esta oração da madrugada é um gesto de gratidão a Deus pela vida. A oração da madrugada ajuda a combater a ingratidão, pois há muitos cristãos ingratos que nunca agradecem ao Pai do céu. Recebem dele muitas coisas, mas nunca têm tempo de lhe agradecer. Pedem muitas coisas a Deus, recebem aquilo que pedem, mas depois esquecem-se de dizer obrigado, meu Deus. Então, quem se levanta de manhã cedinho, ainda escuro, e agradece a Deus, esse é bem visto por Deus. Essa é bem vista por Deus, porque é um gesto de sincera gratidão por tudo que Deus faz por ele ou por ela. Então, a oração da madrugada é para dar graças a Deus pela sua bondade. Segundo ponto, a oração da madrugada é para pedir a provisão diária. Pedir a provisão diária. Embora as referências específicas à madrugada, digamos, não sejam abundantes na Bíblia, a ideia da oração diária é bem presente. Em Mateus, por exemplo, Mateus 6:11, durante a oração do Pai Nosso, Jesus instrui os seus discípulos a rezar: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Agora, de cada dia, em grego, disse epiousios, quer dizer suficiente para hoje. É como o maná do Antigo Testamento. O epiousios de cada dia quer dizer que me dá força para chegar ao dia seguinte. Então, a oração que nós rezamos no Pai Nosso, quando dizemos o pão nosso de cada dia nos dai hoje, estamos a dizer o pão nosso que me dê forças, o pão nosso que nos dê forças para chegar ao dia seguinte, nos dai hoje. Dai-nos hoje o pão que nos dê forças para chegar ao dia seguinte. Agora, este apelo por sustento diário, por provisão diária, vai além da nutrição física, vai além do pão físico.
encoraja aqui implicitamente os crentes a buscar nutrição espiritual diária. Nutrição espiritual diária. Cada novo dia oferece uma oportunidade de confiar na provisão de Deus e se conectar por meio da oração, refletindo aqui um ritmo de dependência diária. Então, a oração da madrugada é para pedir a provisão diária, já que há um mandato de Jesus de pedir o pão de cada dia. Então é a consciência de que o que eu tenho, o que eu possuo, em termos espirituais e materiais, pode durar apenas um dia. Então eu levanto-me de madrugada para pedir a Deus que Ele, me dê o pão deste novo dia. Agora, esta oração da madrugada é importante também para quem está bem economicamente, para quem tem a despensa cheia de comida, para quem tem a conta bancária também, bem nutrida de dinheiro. Então, isto não é só para quem de fato não sabe o que comer. Aqui há uma fé que, embora você tenha dinheiro no banco, embora você tenha a despensa recheada, se Deus não quiser, Ele pode tirar-lhe a vida e aquilo que você tem, você não vai poder desfrutar. Então é importante levantar-se de madrugada para pedir, mesmo se a sua despensa está cheia, pedir o pão de cada dia. Indiretamente você está a pedir o dom de poder viver naquele dia e desfrutar dos bens que você tem. Sejam bens materiais ou espirituais. Então, a oração da madrugada é para pedir a provisão diária. Insisto, a provisão diária, todos devemos pedi-la, mesmo aqueles que estão, vulgarmente se diz, folgados economicamente, aqueles que têm bens materiais, aqueles que vão, para a cama sem estar preocupados com o que vão comer, porque têm tudo em casa, têm tudo o necessário que já o têm. Mas também eles devem pedir a provisão diária de madrugada, não depois, porque é antes de começar as atividades que a pessoa deve pedir a provisão diária. No terceiro ponto, diríamos que a oração da madrugada assegura foco espiritual. Foco espiritual. Salmo 142 reza o seguinte: fazei-me sentir, Senhor, desde a madrugada a vossa bondade. Então, a oração da madrugada define o tom do dia. O tom do dia. A oração da madrugada alinha o coração e a mente com os propósitos de Deus. Então, dá foco. Se a pessoa reza de madrugada, a pessoa está habituada a fazer oração de madrugada, então esta pessoa é, afinada à vontade de Deus. Começa tudo partindo da vontade de Deus. Então, a oração da madrugada tem esse poder de afinar a pessoa à vontade de Deus, assegurar foco espiritual. A pessoa fica focada do ponto de vista espiritual, porque começa o dia no espírito, rezando,
Não começa o dia fazendo outras coisas e depois rezando. Não. É a primeira coisa que faz. De madrugada, ao levantar-se, ainda bem escuro, a pessoa reza, faz a oração da madrugada para assegurar foco espiritual. Quarto ponto. A oração da madrugada ajuda a responder aos desafios do dia com fé. Ela ajuda a responder aos desafios do dia com fé. Acontecem muitas coisas durante o dia e nem sempre conseguimos dar respostas com fé. A oração da madrugada, portanto, capacita-nos a responder aos desafios com fé. João 14,12 diz o seguinte, João 14,12: asseguro-lhes que aquele que crê em mim, ou asseguro-vos, que aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Então, aquilo que acontece, sobretudo as coisas tristes que acontecem, precisam de uma resposta do ponto de vista da fé. A morte, a doença, acidentes, frustrações, traições, dívidas. Há muitas coisas que acontecem durante o dia que nós precisamos de nos equipar, ter o equipamento da fé. Então, a fé nos vai ajudar. Então, é só rezando de madrugada que Deus me capacita a responder aos desafios, aos vários desafios do dia. Se eu não rezo, sobretudo de madrugada, então o risco é o de sucumbir, não conseguir resistir aos desafios durante o dia, que são muitos, não são poucos, e de vária ordem. Então é importante disciplinar-se na oração da madrugada. Ponto número 5. A oração da madrugada dá paz interior, que ajuda a enfrentar as turbulências do dia. Paz interior. João 14:27 diz o seguinte: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Portanto, começar o dia com oração convida a paz de Deus para o meu coração. E isto promove uma abordagem tranquila e centrada dos acontecimentos, uma abordagem tranquila e centrada, sobretudo das turbulências. Então precisamos de paz interior para poder enfrentar as turbulências do dia, no serviço, com os colegas, em casa, com os familiares, com os filhos. Há turbulências nas relações. Então, a gente precisa a paz interior que ajuda a pessoa a dominar-se e a ser forte, a permanecer de pé, como dizíamos antes. Então, a oração da madrugada confere esta paz interior ao coração para poder resistir às turbulências do dia. Façamos uma breve pausa musical e voltamos dentro de instantes.
estou em alto mar e as ondas vêm me agitar, minha fé começa a fraquejar, o medo se instala no lugar. Esqueço da sua promessa de que sempre estás comigo. Posso ouvir a sua voz me dizendo: por que tendes medo? 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 Acalma minha tempestade, acalma o meu coração, devolve a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta minha fé em ti, não me deixa fraquejar jamais. Ao som da tua voz, tudo vai calar, só preciso esperar e a tempestade vai acalmar. Acalma minha tempestade, acalma o meu coração, devolve a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta minha fé em ti, não me deixa fraquejar jamais. Ao som da tua voz, tudo vai calar, só preciso esperar e a tempestade vai acalmar. Talvez você esteja vivendo um momento de desespero. Uma grande tempestade abateu a sua vida. Fique calmo, não tenhas medo, porque o Senhor está contigo. O Senhor está no seu barco e Ele vai acalmar essa tempestade na sua vida. No tempo certo, na hora certa, tudo vai se acalmar. Quando estou em alto mar e as ondas vêm me agitar, minha fé começa a fraquejar e o medo se instala no lugar. Esqueço da sua promessa de que sempre estás comigo. Posso ouvir a tua voz me dizendo: por que tendes medo? 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 Acalma minha tempestade, acalma o meu coração, devolve a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta minha fé em ti, não me deixa fraquejar jamais. Ao som da tua voz, tudo vai calar, só preciso esperar e a tempestade vai acalmar. Acalma minha tempestade, acalma, devolve a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta minha fé,
Aumenta a minha fé em ti, não me deixa fraquejar jamais. Ao som da tua voz, tudo vai calar, só preciso esperar. E a tempestade vai acalmar. Tempestade vai acalmar. Bem-vindos, irmãos, à segunda parte do tema do nosso programa de hoje, a importância da oração da madrugada. Vou repetir sem explicar. Na primeira parte, após a introdução, vimos primeiro que a oração da madrugada era para dar graças a Deus pela sua bondade. Segundo, era para pedir a provisão diária. Terceiro, que a oração da madrugada assegurava foco espiritual. Em quarto lugar, a oração da madrugada ajudava a responder aos desafios do dia com fé. E quinto, a oração da madrugada dava paz interior para enfrentar as turbulências. Passamos ao sexto ponto. A oração da madrugada faz-nos humildes perante o Altíssimo Deus. Faz-nos humildes perante o Altíssimo Deus. Filipenses 2:3 diz: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considera os outros superiores a si mesmo. Então, rezando de madrugada, e eu aprendo a humildade perante o Altíssimo Deus, mas também perante os outros, como diz este texto de Filipenses 2:3. Cada um considera os outros superiores a si mesmo. Então, nas relações do dia, acontecem conflitos devido ao orgulho das pessoas. As pessoas são tão orgulhosas que provocam conflitos por causa da vanglória, contenda, o orgulho. Agora, nós somos propensos a isso, todos somos propensos ao orgulho e a semear conflito. Então, a oração da madrugada prepara-nos a enfrentar as relações, a manter as relações com os outros na humildade. De fato, há muita gente arrogante no mundo, até entre os cristãos. Entre aqueles que vão à igreja, muitos são arrogantes. Mas se começarem a fazer oração da madrugada, eles começarão a ser protegidos por Deus, protegidos do orgulho. Eles aprenderão a ser humildes. Então, isto é, digamos, o efeito da oração da madrugada. Ele vai transformar
A oração da madrugada vai transformar as relações, as minhas relações com os outros. E eu vou deixar de ser arrogante, orgulhoso, pisando os outros, insultando os outros, subestimando os outros, desvalorizando os outros, falando mal dos outros, pensando que eu sou mais importante ou sou superior aos outros. Então, a oração da madrugada tem esse efeito. Experimentemos rezar de madrugada e veremos que as nossas relações também vão melhorar. Nós, pouco a pouco, iremos deixando o orgulho. Número 7. A oração da madrugada simboliza novos começos e novas oportunidades. Ela simboliza novos começos e novas oportunidades. Ela dá confiança na novidade. Ela dá certeza de que o dia vai ser diferente. Então, a oração da madrugada faz começar o dia com entusiasmo. Não é por acaso que o salmista, o Salmo 143, diz: faz-me ouvir de madrugada sobre o teu amor constante, pois em ti confio. Faz-me saber o caminho que devo seguir, pois a ti elevo a minha alma. Então, faz-me sentir sobre o teu amor de madrugada. É a oração do salmista. Então, a oração da madrugada ajuda a começar o dia com otimismo. Se o dia anterior foi cheio de amargura, então eu fui para a cama cheio de amargura por causa das experiências do dia anterior. Então a oração da madrugada ajuda-me a recomeçar com otimismo e com confiança em Deus. Vamos ao ponto número 8. A oração da madrugada abre a misericórdia divina. Abre a misericórdia divina. Abre as pessoas à misericórdia divina. Salmo 90, versículo 14 diz: sacia-nos de madrugada com o teu amor constante, para que nos alegremos e sejamos felizes todos os nossos dias. Lamentações 3, 22 a 23 diz o seguinte: o amor do Senhor nunca acaba, as suas misericórdias não têm fim. Elas, escutem, elas se renovam a cada madrugada, e grande é a tua fidelidade. Então, as misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada madrugada. Então, a oração da madrugada abre-me a misericórdia, a receber a misericórdia de Deus. Então, sobretudo aqueles que cometem muitos pecados. A oração da madrugada, segundo a Bíblia, ajuda a recuperar ou a receber a misericórdia abundante de Deus. É de madrugada que Deus derrama as suas misericórdias. Então, sobretudo, aqueles que são muito propensos ao pecado, foram para a cama
depois de cometer muitos pecados durante o dia, ou cometeram pecados durante a noite, então a oração da madrugada abre a misericórdia de Deus para o pecador. Então é preciso rezar de madrugada. Ponto número 9. A oração da madrugada é para reiniciar a vida em Cristo. Reiniciar a vida em Cristo. Diz Provérbios 30, versículo 5. Pois a sua ira dura apenas um momento, e o seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela madrugada. Então há um reinício, e para os cristãos é um reinício em Cristo. É como reiniciar um aparelho ou um dispositivo. Reiniciar um dispositivo vai corrigindo os erros. Para quem tem um computador, reinicia o computador, ele vai corrigir os erros. Quem tem um celular, apaga o celular e, digamos, liga de novo, ele corrige, o celular corrige os erros. Então é um reinício espiritual. Então, quando alguém reza de madrugada, ele experimenta um reinício, um reset espiritual em Cristo. A pessoa é resetada, é reiniciada e vai corrigindo os erros no espírito, os erros da sua alma. Então, vai corrigindo-os e vai reiniciar bem. E o último ponto é que, décimo ponto, a oração da madrugada é para colocar as minhas expectativas perante Deus. As minhas expectativas do dia perante Deus. Eclesiastes 11, capítulo 11, versículo 6, diz: pela madrugada semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Aqui é colocar as expectativas do dia perante Deus. Então, a oração da madrugada é esse momento em que eu deposito nas mãos de Deus as minhas expectativas. Todos, ao levantarmos, ao nos levantarmos de madrugada ou de manhã cedo, deveríamos ter algumas expectativas. O que é que eu espero deste dia? O que é que eu pretendo fazer, o que é que eu pretendo receber, o que é que eu pretendo alcançar. Essas são as expectativas do dia. E tudo isso deve ser colocado nas mãos de Deus de madrugada. Prontos, irmãos, eu penso que podemos ficar com estes 10 pontos para a nossa reflexão e oração. Sempre tenho dito que estas exposições de temas sobre a oração não podem ficar só na mera informação ou aprendizagem, mas devem ser experimentadas. Então eu encorajo-vos a experimentar a oração da madrugada, inspirando-vos nestes 10 pontos que acabo de partilhar convosco. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção de Deus sobre vós. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então sejam todas abençoados e abençoadas. Obrigado pela atenção. Até a próxima.
boa oração da madrugada para aquelas que quiserem experimentar. Boa, feliz e profícua oração da madrugada a todos e todas. Até a próxima. A Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio-X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano, Padre José Joaquim, no programa Raio-X da Bíblia.